Não é porque não vemos a Deus que não devemos acreditar que Deus existe. Quando eu paro para refletir na Bíblia, são tantos versos, tantos versículos, eu fico pensando, né? Como Deus é imenso. E como pode algumas pessoas ainda dizer: eu não creio em Deus. Ontem eu estudei alguma coisa a respeito de judaísmo. Na verdade, não estudei, eu li alguma coisa a respeito do judaísmo. E é incrível, né? Imaginar que os judeus até hoje esperam por Cristo. Eles creem em Deus, né? Eles creem na Torá, que são os primeiros livros da Bíblia, mas eles não creem no Novo Testamento, porque eles não creem que Deus mandou o seu Filho para nos remir de todo o pecado. Fazem 2 dias que eu me levanto triste. Interessante, né? Eu ajoelhei agora ali para orar e fiquei pensando: meu Deus, por que eu tô triste? Senhor, eu te agradeço pelo meu trabalho, pelo meu emprego, pelas portas que se abriram, pelos meus clientes, eu te agradeço pela minha saúde, pela minha família, eu te agradeço por tantas coisas, pelos bens materiais, eu te agradeço pela saúde das minhas gatinhas, né? Que o Senhor curou a Estela, eu te agradeço. E por que eu tô triste? Por que o meu coração está triste? Por que o meu coração está pesado? E eu mesma não soube responder. E aí eu abri o meu celular no YouTube, falei: eu vou ouvir uma pregação que possa fortalecer o meu coração. E aí me veio o versículo de Hebreus que diz que a fé, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aí, ao ouvir esse versículo, eu comecei a meditar. Meu Deus, é verdade, né? Talvez a gente se entristeça alguns dias na vida, alguns momentos na vida, porque a gente está sempre esperando algo, né? A gente está esperando a cura de um ente querido, a gente está passando pelo deserto para que Deus a livre. A gente soma na vida da gente muitas vezes tantos problemas. Porque se você vai conversar com um vizinho, com um amigo, com um conhecido, com um colega, com um parente, com um desconhecido, todo mundo te traz um problema. E mesmo eu, graças a Deus, me sentindo bem com relação, Senhor, eu não tenho problemas. Eu tô bem, glória a Deus, eu tô bem, mas o peso do mundo vem sobre a gente. E aí a fé é você crer verdadeiramente que mesmo não vendo a Deus, Ele existe. Existe uma história muito interessante a respeito de 2 homens que estavam caminhando pelo deserto. O guia, né, estava conduzindo um visitante, né, um turista, pelo deserto. E os dois caminharam, e o turista encantado com tudo aquilo, e o guia apresentando aquele lugar maravilhoso. Quando chegou a noite, eles armaram sua barraca, cada um na sua barraca, e o guia se ajoelhou e começou a orar. E o turista de longe ficou admirado, ficou olhando aquele homem ajoelhado, agradecendo, orando, louvando. Quando foi mais tarde, o turista chegou para o guia e disse: que loucura é essa? Se ajoelhar em pleno deserto e orar? Qual é a credibilidade que realmente Deus existe? Por que você ora? Que Deus é esse? Para que Deus você ora? Um Deus que você não ouve? Um Deus que você não vê?
um Deus que você não toca. E simplesmente o guia abaixou a cabeça e não soube responder ao turista. E foi se deitar. E já dentro da sua barraca, ele orou a Deus: Senhor, por que eu me mantive tão estático? Eu creio que o Senhor existe, mesmo não vendo, mesmo não tocando, mesmo não ouvindo. Eu creio no meu coração que o Senhor existe. Aí ele se levantou, montou em seu camelo e ficou dando volta em volta às duas barracas durante horas. Num determinado momento ele parou, entrou na sua barraca e foi dormir. No dia seguinte, o turista acordou, procurou o guia e disse: Meu Deus, o que aconteceu? Você não amarrou direito o seu camelo, porque ele pisoteou, ele andou em volta às barracas, talvez a noite toda. Ele falou, e o guia disse: Como o senhor sabe? E o turista respondeu: Eu vejo as pegadas. Olha só, você não está vendo? O guia levantou os olhos para os céus e disse para o turista: Olhe para o céu. Está vendo as nuvens? Está vendo o sol? Ontem à noite o Senhor pôde admirar todas aquelas estrelas. Nós viemos e o Senhor veio admirando pelo caminho as dunas, os oásis, os pontos de água. Isso são as pisadas de Deus. Nós levantamos, estamos acordados, estamos com fome. Isso são as pisadas de Deus. A gente não precisa ver Deus para crer que Deus fará. Nós não precisamos sentir Deus tocando na nossa pele como um amigo toca no braço ou num abraço, mas nós sentimos Deus nos abraçando. Nós sentimos Deus nos tocando. Nós não precisamos ouvir a voz de Deus ecoar nos nossos ouvidos, é só abrir a palavra. Eu não disse que eu me levantei triste e hoje, antes de levantar, eu orei na minha cama dizendo: Senhor, não me deixe amargar hoje, porque ontem foi um dia tão pesado. Eu quase não consegui fazer nada em função do meu coração estar triste, a minha alma carente. Eu estava sentindo algo que eu nem sabia o que era, mas eu estava triste. Eu disse: Senhor, não me deixe amargar. Mas eu levantei pesada. Como ontem, hoje eu me levantei pesada. Mas aí eu falei, eu não vou ficar assim. Eu vou orar. Porque ontem à noite, ontem à tarde, eu li o capítulo 1 de Neemias. E quando Neemias recebeu a notícia de que Jerusalém estava destruído, que os muros estavam destruídos, que o povo estava perdido, amargurado, triste, o que ele fez? Ele não fez outra coisa senão orar, jejuar e clamar. E a oração de Neemias é linda. Ele faz o Senhor se lembrar de todas as promessas. E foi o que eu fiz ali na cama. Senhor, estão tantas promessas para mim que seria difícil, mas que o Senhor estaria comigo. Que não seria fácil, que poderia ter dias, noites que eu iria chorar, mas que no dia seguinte eu estaria feliz. Então, Senhor, não me deixe amargar hoje como eu amarguei ontem. Logo na sequência, eu abri meu celular e eu ouvi o pastor falando sobre Hebreus. E uma luz nasceu em meu coração. Essa é a fé. É essa luz que mesmo a gente não vendo, a gente sente lá dentro. Por isso eu volto a dizer, o que os olhos não veem, o coração sente. E o contrário é puro engano de Satanás. Nós não vemos a Deus, mas nós sentimos o seu poder, a sua mão, a sua graça.
Senhor, que tu possas, Pai, no dia de hoje, Senhor, alimentar todas as vidas que estão tristes, que estão chateadas, que estão amarguradas, que choraram durante a noite aos teus pés ou sozinha na cama, que tu possas, Senhor, acender uma labareda dentro do coração dessas pessoas, como está acendendo no meu, porque é a ti, é só em ti que eu devo confiar. É nos seus pés que eu tenho que jogar as minhas lamúrias, o meu descontentamento, a minha tristeza, porque existe a fé, aquela fé que se renova a cada manhã, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar na sua presença. Mais um dia, viva na sua presença, e o dia será uma bênção, produtivo, para a glória de Jesus. Amém.